Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje chegou mais um filme original Disney Plus e como sempre não poderia deixar passar. Cá estou eu aqui já para falar desse novo lançamento do serviço de streaming da Disney. Eu lancei recentemente um quadro novo que chama O que esperar de, e aí o nome do filme, né? O que esperar de, nesse caso, Os Tênis Encantados. Então se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você assista aquele vídeo lá. Aí depois que você assistir ao filme, se você quiser, você volta aqui para ver a minha opinião, para eu poder falar o filme com um pouco mais de spoilers, se for necessário, tal, e não estragar a sua experiência. Se você não se importa com isso, aí você fica aqui e assiste o vídeo até o final e depois você volta também se quiser assistir de novo. E se você já assistiu, vamos lá pra gente conversar sobre Sneakerella, tá bom? E se você por acaso é novo aqui no canal de Disnéfilos, se inscreva aqui no canal, tá bom? E pra todo mundo aí que tá me assistindo, deixa o like, isso é muito importante pro canal continuar crescendo. E agora sim a gente vai pro que interessa, roda a vinheta. Sneakerella, Os Tênis Encantados, novo filme original Disney Plus que foi produzido pelo Disney Channel, dirigido por Elizabeth Ellen Rosenbaum. Como eu falei, eu fiz esse vídeo de expectativas sobre Os Tênis Encantados e lá vocês podem ouvir eu falando um pouco mais sobre o que eu esperava desse filme. Não esperava muita coisa, mas eu tinha uma certa esperança na premissa. E realmente, Os Tênis Encantados tem uma premissa interessante, uma ideia interessante, mas infelizmente o filme esbarra num roteiro bem fraco, bem inconsistente e numa direção sem muita inspiração e acaba ficando um filme meio morno, um filme meio xoxo. Existem as boas ideias, existem os bons elementos, mas existe muita coisa ruim misturada nesse meio que acaba dando uma atrapalhada. Eu mencionei, o filme tem 4 ou 5 roteiristas, é muita gente trabalhando e essa mistura de cabeças, essa mistura de ideias em um roteiro só, sempre dá alguma coisa que não se fecha muito bem. Seja em um elemento da trama que não conversa muito bem com outros elementos, uma ideia que não conversa muito bem com outras, né? Aí existem boas ideias, mas parece que essa boa ideia não conversa com o filme em geral, sabe? Ou seja, numa problemática que é estabelecida, que na hora de ser resolvida, é resolvida de maneira que não conversa com a problemática estabelecida, sabe? Parece que o problema não tem a solução que precisava ter. E o filme poderia resolver essa solução de maneira muito mais fácil, sabe? O roteiro tem muito desses problemas. Primeiro, existem vários problemas que você resolvia com é só você falar isso, é só você fazer aquilo, e o filme não faz isso, sabe? E aí fica aquela coisa meio... Sabe quando você assiste filme de terror e o personagem toma um susto e aí ao invés dele sair correndo, ele vai bem devagarzinho, bem pro lugar onde tem o bicho e você fica puto com isso? É basicamente essa sensação que o roteiro desse filme passa. Tem um problema, você sabe que aquele problema é fácil de resolver, só que o personagem faz outra coisa completamente fora da caixinha só pro problema durar até o final do filme e o filme ter o seu tempo de duração que precisa, sabe? Isso incomoda demais em um filme e Os Tênis Encantados é cheio desses problemas. E isso com certeza é culpa do roteiro. Além disso, o filme dedica um tempo razoável para desenvolver os personagens e as relações entre eles e principalmente para nos apresentar esses personagens muito bem. Então você até estabelece relação com esses personagens. Você cria um vínculo, você se importa, a maioria deles são carismáticos, principalmente do núcleo principal ali. Então o filme dedica um tempo suficiente para essa apresentação de personagens, das características deles e do desenvolvimento das relações. Não é nada muito profundo, mas existem pelo menos algumas camadas, você tem mais do que uma característica básica, então cada personagem ali tem pelo menos uma pequena motivação que faça sentido. Mas quando você leva em consideração o núcleo antagonista, falta um desenvolvimento melhor, principalmente do que diz respeito a motivações, sabe? E essa falta de desenvolvimento acaba gerando um problema bem grave no rumo final do filme, eu vou chamar assim, na principal virada final do filme, porque existe uma atitude tomada, principalmente dos dois meio-irmãos do protagonista, que não condiz muito bem, na verdade não é que não condiz com a personalidade deles, mas isso foi estabelecido depois que o rumo foi tomado, sabe? Não antes. Até existe uma pincelada antes ali, mas nada muito concreto para que aquilo ali faça sentido da maneira que é feito, sabe? Além disso, a direção não notou essa falta de apresentação das motivações que o roteiro tem e acabou deixando isso passar e aí para tentar, sei lá, ou esconder ou fazer isso de maneira mais lúdica, colocou esses dois personagens como dois personagens mesquinhos e completamente exagerados e caricatos e isso tira muito peso de
todo o drama que estava sendo estabelecido anteriormente. Não é um drama muito pesado, não é uma problemática muito grande, mas ainda assim você tinha criado um vínculo com aquela problemática, sabe? A problemática tinha conseguido o seu envolvimento emocional, e aí essa virada extremamente caricata, exagerada, principalmente envolvendo esses dois personagens, acaba que derruba tudo isso por terra. E aí fica aquela coisa, sabe? Você começa a notar os pequenos problemas no roteiro, na hora que era só fazer isso e ele não faz, na hora que uma ponta não se fecha muito bem com a outra, as coisas não se unem muito bem, e a direção parece que não nota isso, sabe? Os dois principais problemas desse filme são o roteiro e a direção, porque o roteiro tem essa maçaroca de ideias, algumas funcionam, outras não. Mas era papel da direção notar isso e aparar o que não funciona, fazer as coisas funcionarem de maneira melhor. E por mais que em alguns momentos a direção parece que consegue unir uma ideia meio fora da caixinha com o filme, sabe? Vou dar um exemplo aqui. A ideia de você misturar elementos de Cinderela no filme como uma música. Existe uma dança, né? Aí parece uma ideia completamente isolada você colocar uma música de Cinderela no filme, uma dança de Cinderela no filme, mas a direção parece que consegue olhar para essa ideia e fazer isso funcionar dentro do filme. Funciona. A dança de Cinderela, o momento que tem a música do filme Cinderela da Disney, dentro do filme super funciona por causa da direção, apesar da ideia ser completamente fora da caixinha. Mas em outros momentos a direção não se toca de problemas e aí vem aquele problema do rumo final do filme, sabe? E outro problema principal do filme que tem muito a ver com a direção e com a montagem, o filme não tem ritmo nenhum, né? É um filme extremamente longo, excessivamente longo, que desperdiça tempo em coisas que já tinham sido estabelecidas de maneira suficiente e gasta tempo demais em coisas que não fazem sentido ficar gastando tanto tempo. E ficam aquelas longas barrigas, sem contar que os números musicais são muito bons, as músicas são sensacionais, mas temos aquele velho problema do número musical atrapalhando o andamento da história. Tem talvez um número musical aqui, no máximo dois, tem dois, eu lembrei de mais um agora, número musical que realmente serve para fazer a história caminhar para frente, ou para desenvolver alguma coisa, ou para apresentar alguma relação, ou para avançar uma coisa que estava parada, sabe? Existem pelo menos dois números musicais ali que servem para trama. Agora o resto deles, a maioria deles é só para interromper a história que estava tentando caminhar. E um ou outro deles, como é o caso do número musical do Fado Madrinho, até passa a sensação de ser um número musical que está avançando na história. Mas apesar desse número musical pegar a história num ponto e avançar ela um pouquinho, de repente a história para de avançar e esse número musical fica por mais 1 minuto e meio, 2 minutos ali, enrolando, fica só aquela enrolação, sabe? Então, já que tem o número musical, pelo menos o número musical podia pegar a história num ponto e levar a história até o outro ponto. Mas não, ela leva até um ponto, para e aí fica enrolando e outros números musicais fazem a mesma coisa, e isso com certeza pesa na duração final. Se Os Tênis Encantados tivesse com certeza 1h30 no máximo, seria um filme muito mais agradável, muito mais fácil de digerir, com essas arestas que estão sobrando sendo aparadas, né? Agora, quase 2 horas acaba que fica um pouco cansativo, sem sombra de dúvidas. Tem pelo menos uns 20 minutos sobrando nesse filme. Outra coisa que a direção falha também é em algumas inconsistências também na sua própria inspiração, vou chamar assim. Em alguns momentos a direção é super inspirada, principalmente nos números musicais, compondo planos interessantes, mantendo o número sem cortes por um bom tempo para mostrar a coreografia, com planos gerais belos, sabe? Às vezes a direção é bem criativa nesses momentos, sabe? Em outras vezes a direção parece que perde essa criatividade e aí insere um efeito especial completamente feio, porque o filme não tem um orçamento para um bom efeito especial, ou então um chroma key que não faz o menor sentido, que fica bizarro, então falta essa consistência, sabe? Então você nota, às vezes tem um momento muito inspirado, às vezes tem um momento que você olha e fala, o que foi isso, filme? Por exemplo, né, vou dar um exemplo que não tem a ver com o número musical, existem aqueles dois meio-irmãos do protagonista, né? São malvadinhos e etc. Um deles pratica judô. E aí a hora que você vê ele fazendo certos movimentos que seriam de judô, você nota que aquilo não tem nada a ver com judô, sabe? Isso é um problema da direção. Se eu sou diretor do filme, gente, eu fiz judô duas vezes na minha vida e assisti 2 lutas de judô em Olimpíadas. Mas é óbvio que aqueles movimentos feitos não tem nada a ver com judô. Então na hora eu paro o filme e falo, viu, isso aqui tá errado, isso não é judô, você não faz judô, como é que você quer vender pro público que você é um judoca, sendo que você tá fazendo movimento, sei lá, de uma tentativa de karatê, mas não é judô. Então falta isso, sabe? Falta essa coerência do não é, volta, faz de novo, porque está ruim. A direção deixa passar muita coisa que não faz sentido dentro do filme, ou que tá bizarro, sabe? E isso acaba estragando. Os momentos inspirados acabam ficando ofuscados por esses momentos que você olha e fala,
não funcionou. Acaba que o que salva a experiência, além da história bem contada, porque obviamente a história é baseada numa coisa que já funciona, é também o carisma dos personagens. Como eu disse, você se importa com aquele núcleo de personagens e acaba sendo interessante, você quer acompanhar a história até o final por causa disso. Apesar da maneira com que alguns pontos relevantes da trama são apresentados, né, uma maneira meio mal feita, você acaba se importando com o arco emocional desses personagens, e o filme pode até ter um final emocionante se você estiver envolvido com o filme, coisa que aconteceu comigo. O filme tinha os seus problemas, eu notava todos os problemas, mas eu consegui me manter envolvido emocionalmente até o final. Então a hora que o filme quis me emocionar, por mais que tenha sido de uma maneira completamente brega e mal feita, eu consegui me emocionar porque eu estava envolvido. Então o filme pode até conseguir garantir o nosso envolvimento e fazer com que a gente saia da sessão com um gosto bom, sabe? Porque realmente tem esses bons momentos. As músicas são sensacionais e, como eu disse, os números musicais, apesar dos problemas, têm os seus momentos inspirados, e isso também pode garantir uma boa sensação dentro do filme, sabe? O filme pode ter os seus momentos de baixa, mas as músicas são muito envolventes, a trilha sonora do filme como um todo é muito envolvente, e isso ajuda também a manter a gente envolvido com o filme. Outra coisa que é um super ponto positivo do filme é o seu visual. Existe um ótimo uso de cores e dos elementos ali do bairro do Queens, em Nova York, aqueles desenhos que aparecem na tela, a escritura, sabe? Tudo isso ajuda o filme a manter um ar bem descolado. O filme tem um visual muito marcante, muito chamativo e belo até visualmente, e isso acaba que contribui também para uma boa experiência durante o filme. No que diz respeito ao elenco, nós temos aqui o Chosen Jacobs como protagonista, que tem presença suficiente para carregar o filme nas costas, né? Tem muito carisma e consegue entregar os momentos mais emocionantes do filme com bastante verdade. Já não posso dizer o mesmo de Lexi Underwood. Ela consegue até convencer como aquela menina apaixonada por tênis e pelo protagonista, mas na hora de entregar algumas coisas um pouco mais diferentes daquilo que ela já viveu na realidade, ela não consegue, sabe? Ela já foi uma menina apaixonada, então é fácil você fazer uma pessoa apaixonada, mas na hora de entregar uma menina decidida ou algum outro sentimento com um pouco mais de verdade, ela acaba que parece que tá só fingindo, e isso atrapalha a interpretação dela. E digo mesmo também da Devin Nekoda, né? Ela é carismática, mas ela quase que exagera ao ponto de ficar chata, sabe? Em alguns momentos ela quase atrapalha o protagonista e em outros ela quase atrapalha o filme. Então fica aquela coisa bem na linha tênue entre o legal e o insuportável, sabe? Quase que passou, mas eu vou dar um quase pra ela, sabe? Não vou dizer que ela tá chata não, porque tem os bons momentos dela também no filme. Como eu disse, os dois meio-irmãos não convencem, são horríveis, extremamente caricatos, exagerados, não combinou com a proposta do filme, né? Fica completamente fora da caixinha, e o resto do elenco tá operante ali como pais, ou como mães, ou como o resto, como irmãos, sei lá. Todos eles acabam que convencem porque são papéis fáceis de fazer com certeza. De maneira geral, Os Tênis Encantados é um filme inconsistente, tem os seus bons momentos, mas em outros ele deixa as coisas meio que sem sentido, sabe? Mas eu acho que no geral, no frigir dos ovos, um filme interessante, sabe? Ele consegue manter a gente envolvido até o final e tem pontos positivos suficientes para conquistar o grande público, né? Não é um grande filme, mas é uma experiência que eu até recomendo, porque pelo menos não vai ser maçante, vai ser uma experiência divertida, porque eu com certeza consegui me emocionar, me divertir e sair da experiência com um sorriso no final. Por isso que para Os Tênis Encantados eu dou uma nota 5. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Concorda comigo? Discorda se você já assistiu o filme, né? Se não, se você ficou aqui até o final, pretende assistir ou não? Comenta aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu adoro ler os comentários de vocês e tô sempre respondendo os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Vocês sabem que eu tô sempre fazendo crítica de tudo que tá lançando aí do Disney Plus. Em breve a gente vai entrar no clima de Tico e Teco, defensores da lei aqui, beleza? Não se esquece de deixar o like no vídeo que me ajuda pra caramba, tá bom? Se não gostou pode deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas opções. E também me siga nas minhas outras redes sociais. Por lá tem mais conteúdo e você fica por dentro também das novidades do canal e do meu dia a dia, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou! Agora eu vou botar um tênis porque eu tô gravando um vídeo de chinela Havaianas.